Fala galera, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta aí com mais um episódio dos Amigos da Eólica. Eu sou Edgar Martins. Eu sou Rômulo Salles e hoje nós temos aqui um convidado muito especial, é o Luiz André. Ele é empreendedor e agora investidor na área de energias renováveis. E ele vai falar um pouco para a gente quais têm sido os seus desafios nesse início de investimento na área de energias renováveis e falar um pouco para a gente, nos ensinar sobre gestão e cultura. De mais nada, eu quero agradecer aí pelo convite dos amigos. Para mim é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento e aprender um pouco mais também sobre a eólica com vocês também. Eu acho que tem um propósito além desse podcast aqui hoje, então vai ser um prazer muito grande bater esse papo. E eu queria começar com uma pergunta: quem é Luiz André? Tá. Como minha esposa sempre diz, eu sou um apaixonado, sabe? Eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado por ela, sou apaixonado pelos filhos, pelos negócios em si, né? E por gente. Eu sou apaixonado por gente. Por que eu pontuo tanto apaixonado por gente? É porque eu fundei uma empresa que hoje é referência na região Nordeste, no segmento de pet shop, né? Que é a Mundo Pet. Então, eu lido com o segmento pet desde 1996, já são 27 anos de história. Então, as pessoas pensam que eu monto pet shop porque eu sou alucinado por bichos, animais, cães, etc. Eu gosto muito deles. Mas a minha paixão sempre foi gente, sempre foi pessoas, né? Então, como eu lido com esse lado relacional, gosto muito de comportamento humano, como eu sei que você também, Rômulo, que eu vi seu livro, viu? Eu acabei que, vendendo a operação agora no começo do ano, né, para um grande grupo, eu comecei a olhar outras frentes. Né? Eu sou muito curioso, eu amo ser desafiado, eu gosto de fazer loucura e de aprender, né? Aprender muito. Então, comecei a fazer muitas mentorias. Hoje eu mentorio 27 empresas hoje. E uma das empresas que eu estava e que estou, no caso, fazendo esse trabalho é uma empresa de energia solar, né? E ali eu iniciei o trabalho com eles e comecei a enxergar coisas que eu não via, né? E me encantei muito. Me encantei principalmente pela afirmação que eu mais ouço ultimamente, que tem muita gente no mercado, né? Muita gente entrou no mercado. Isso me encantou mais, porque quando todo segmento ele é inundado, ele tem uma enxurrada de novas operações, a chance de pessoas trabalharem mal, do serviço cair, da falta de compromisso é muito maior também. Então, a chance de você ganhar destaque é relativamente mais fácil. Então, esse foi o meu desafio. Eu falei, eu vou cair nesse negócio, quero entender, quero comprar essa briga e estamos aí, estamos aprendendo. E olhando um pouquinho para a eólica também agora, né? Legal. Vamos falar um pouquinho dessas empresas que você mentoria. Antes da gente entrar para a solar em si, achei um assunto bem interessante. Sim. Mas hoje você tem uma consultoria que você presta uma mentoria administrativa. Como que é esse trabalho? É assim, vamos lá. Como empreendedor há muitos anos e acompanhando muitos outros empreendedores também, eu observei algumas dores que o empreendedor sente. Vamos a algumas. A solidão. Né? O empreendedor normalmente é um cara muito sozinho, ele não tem com quem compartilhar os momentos difíceis e muitas vezes ele não quer fazer isso, né? Porque nem pode, né? E nem deve, né? Se tem alguém que busca a aparência é um empreendedor, né? Mas é muito importante você ter alguém para poder compartilhar, né? Em meio à multidão de conselhos surge a sabedoria. Então, esse empreendedor ele não consegue pedir conselho, né? Porque ele não tem ninguém assim. Ele tem muitos amigos, mas pessoas para que ele possa abrir, né, os seus números, né, e compartilhar o que está acontecendo, isso não existe. Então, foi uma dor que eu observei e falei, quem sabe eu não possa ser alguém que possa amenizar essa solidão desse empresário, né? A outra dor clara é que a grande maioria dos empreendedores são grandes vendedores, mas são péssimos gestores. Então foi uma outra necessidade que eu, no caso, observei. Eu digo, a gente pode ser solução para muitos empreendedores, trazendo algumas correções, principalmente no que diz respeito a processos, a cultura, né? Porque cultura é uma coisa que se fala muito hoje. E cultura é algo evidente, em todo canto você vai encontrar cultura, mas cultura formalizada é muito difícil você encontrar. As pessoas não conseguem entender ainda como se formaliza uma cultura e o grau de relevância dessa formalização, né? Então, assim, na hora que eu comecei a ver essas necessidades, essas dores, falei, não, eu vou criar uma escola de empresários, vamos colocar assim, quase que uma academia de empresários, que vai ser meu próximo empreendimento, está quase nascendo, né?
Enquanto isso, eu levo isso para os meus mentoreados. Então, se você tem uma empresa hoje, dependendo do porte, a gente tem um tempo, a gente traça um diagnóstico sobre o que você está vivendo e de uma maneira muito sincera, porque eu trago Jim Collins no livro Empresas Feitas para Vencer, quando ele diz encarar a verdade nua e crua. Então, a gente tem ali um momento de verdade, onde a gente entende. Se descermos degraus, encontraremos a solução? Se sim, ótimo. Se descermos degraus, a situação não vai mudar? Então, amigo, vamos mudar essa chave, vamos virar essa chave e vamos no caso, encararmos outra jornada, né? Mas assim, ela se resume basicamente a isso, uma relação muito próxima com o empreendedor. Bom. E junto a essa relação, quando ele deseja implementar a cultura, aí também eu trago todo o time, né? A gente engloba vários treinamentos que diz respeito a comunicação, perfis de clientes, cultura, expectativas, alinhamento de expectativas, que é algo muito importante para o time, né? Para evitar o grau de frustrações, assim a gente diminui turnover, absenteísmo, né? E por aí vai. Então assim começou e hoje eu faço basicamente isso e com isso grandes amigos também. Eu acho que todo empreendedor, quando a gente se aproxima, tem que haver intimidade, né? Você tem que ser íntimo, tem que ser sinérgico. E o melhor de tudo é que na hora que você começa a trabalhar com empresas de diversos setores, você acaba gerando encontros. Eu acabo sendo uma ferramenta de encontros. Então, na hora que eu enxergo uma necessidade em A e eu vejo que C tem a solução para ele, então eu faço esse link entre as empresas também, né? Que aí a gente entra numa salinha de mastermind, junta todo mundo, troca ideias. Então, é basicamente isso, algo muito leve, mas com bons resultados. Você falou aí de Jim Collins e eu lembrei da teoria no mesmo livro, da teoria do porco-espinho e da raposa. Sim. Como foi que você implementou essa teoria do porco-espinho dentro do mundo pet e ela se tornou um case de sucesso? Você tem que falar um pouquinho da teoria que às vezes o pessoal que está nos ouvindo não conhece, né? Pode ser. Você quer falar sobre ela? Pode falar. Tá. Eu vou até trazer um exemplo que eu considero até melhor para falar de gente. Adam Grant. Adam Grant, ele fala no dar e receber, ele vem trazer 3 perfis que tem a ver com o porco-espinho e com a raposa, tá? Ele vem trazer doadores, tomadores e equilibrados. Que são os trocadores. Seriam trocadores, que também tem um quê de tomador, muito forte, né? Porque o trocador, ele também toma, né? Verdade. Mas ele dá, só que ele tem aquela relação do me dá que eu te dou, né? Então, você vai encontrar essa relação na sua empresa. Você sempre vai encontrar os 3 tipos. Não existe outro tipo. Ou existe um cara que se doa, ou tem um cara que gosta de tomar, ou tem um cara que fica naquela. Eu faço, se me dão, né? A história do se me dão, né? Tendo uma vantagem. Tem que ter uma coisa, né? Se eu faço por você, eu espero que você faça por mim. E a implementação da cultura, ela nasce a partir daí. A partir dos meus valores, né? Que são os meus pilares norteadores do cumprimento do sonho grande. Então, se eu desenvolvo um dos valores, somos uma liderança servidora. E junto à minha cultura de liderança servidora, eu trago todos pela empresa, né? A história do todos por um. Sim. Então a gente coloca de forma muito clara que nós somos uma empresa de entrega, em que as pessoas se doam, em que as pessoas são servas. Então, se você consegue construir uma cultura de servos, você consegue diminuir níveis de conflito, você consegue alavancar compromisso, você consegue equilibrar expectativas com um time de doadores. É difícil? É quase impossível. Aí que vem o poder da cultura. É que na hora que um tomador chega, ele tem que se adequar a essa cultura. Se ele não se adequa a essa cultura, ele é automaticamente excluído. Eliminado, né? Ele se auto-implode, vamos dizer assim. E a mesma coisa o trocador. Se ele entra na política do simidão, ele vai ser excluído. Por isso a importância de uma cultura tão viva. Então, a Mundo Pet, desde o início, eu tive grandes preocupações na fundação da empresa. Eu acho que toda empresa deve ter essa mesma preocupação. Quando o empreendedor ele abre o seu negócio, normalmente ele abre com pouco capital. E a mente desse empreendedor, normalmente é uma mente muito, vamos dizer assim, restrita, reduzida, limitada. Ele olha para o que ele tem e diz, eu sou pequeno, vou crescer. Ou ele pode olhar para o que ele está fazendo e se achar muito grande.
ou ele pode olhar para o negócio que ele tem e olhar para o horizonte e falar, eu vou ficar gigante. São várias situações. Se eu entendo que isso que eu estou fundando hoje pode se tornar algo muito grande, eu já posso preparar a minha empresa hoje para um processo de M&A lá na frente, para uma captação de mercado lá na frente. Porque eu só vou conseguir investidores se a minha empresa estiver muito organizada. E por incrível que pareça, o empreendedor, a última coisa que ele faz na empresa é organizá-la. Ele está mais preocupado em vender, trocar de carro, faturar, né? mostrar. Mas ele não está nem um pouco preocupado em olhar os seus indicadores, em investir num bom sistema, em investir num bom contador. Tá? Ele pensa no fluxo de caixa. Nada, não se preocupa com nada disso. E aí lá na frente ele olha e diz assim, puxa, perdi uma grande oportunidade, né? Chegou um cara e disse, eu quero investir no teu negócio, deixa eu conhecer. Aí o cara entra, olha e diz, poxa, Tá difícil. desse jeito não dá. Desse jeito não dá. Você para, puxa, por que eu não me organizei lá atrás? Né? Por que eu não arrumei a casa lá atrás? Então, só para você ter noção, no meu dia 1 de Mundo Pet, por exemplo, Fundação Mundo Pet, nós abrimos em junho de 2015. Quando foi em dezembro, eu chamei uma consultoria e uma auditoria e fui auditado. E eu nunca abri mão de ser auditado todos os anos. Todos os anos eu era auditado. Eu era desse tamanhozinho aqui, com uma loja, né? Quando a gente abriu a primeira loja, claro, não era um negócio tão pequeno, mas um negócio bem pequeno do que ele se tornou, mas eu já tinha a minha auditoria em dia. Que era para chegar e falar, o negócio está como deve ser, entendeu? A coisa está enxuta, perfeita. Então, tudo isso só se deve a uma grande preocupação, treinamento. Desde o meu primeiro funcionário que entrou. Treinamento. São 10 pilares, são 10 módulos, os 10 módulos, todos aculturais. O cara, ele já entrava, ele tinha que passar pelo processo de aculturação. Isso demorava mais ou menos quanto tempo? Eu ia perguntar. Tá. Quanto tempo de entrar... Para ele começar a trabalhar em si, né? Não Desde só a isso, contratação. é que ele realmente entendesse aonde ele está inserido, porque ele era imerso em uma cultura, ele tinha uma aculturação, e ao longo do tempo, quanto é que você percebia e dizia assim, pronto, esse cara está inserido? Tá. Olha, para ser sincero, era muito rápido, porque eu tenho uma pegada muito forte de transformação de vida. E se existe uma coisa que é uma dor latente, é o primeiro emprego. O jovem, ele sofre muito para conseguir o primeiro emprego, é uma dificuldade muito grande. E para mim é maravilhoso trazer alguém que nunca trabalhou. Porque se você tem processos bem definidos... Esse cara vai se tornar um grande cara. Fantástico. Entende? Não, na Mundo Pet, você tem noção, eu tenho SGs, o cara da limpeza, que se capacitou de tal maneira que se tornou gerente de loja. Da loja do Eusébio era um serviços gerais, pra você ter noção, tá? Então isso tudo faz parte de cultura. E o melhor de tudo é que o time enxerga isso. O time enxerga que todos têm a mesma oportunidade. Que não existe favoritismo. O que se existe, sim, são acompanhamentos minuciosos, pesquisas de climas recorrentes. Feedback. Feedback é algo básico para toda e qualquer cultura. Nada transforma mais o comportamento humano do que feedback. Mas é muito importante que o time esteja inserido na visão do feedback, que não haja confusão entre feedback e crítica. Interessante. Tá? O feedback, ele fica na mente, a crítica chega no coração. Se aquele feedback alcança o coração do seu colaborador, você mata o cara. O feedback, ele tem que ser trabalhado no racional, é na mente. Nós estamos vendo isso, isso e isso. Ele pode até não concordar, mas ele tem por obrigação refletir. Porque se estão observando isso em mim, existe alguma coisa que tem que ser mudado. Estou fazendo para passar essa imagem. Exato. E aí cabe a ele tomar a decisão de mudança e ele vai receber, no caso, esse feedback de crescimento, de mudança, de melhoria, como também ele vai receber um segundo feedback de inércia. Falaste uma coisa muito interessante, que é justamente esse jovem que é inserido no meio. Era até uma pergunta que eu tinha para fazer: como esse jovem chegar em uma empresa que ainda não tem uma cultura pré-estabelecida, está em desenvolvimento, e ele não ser contaminado pelo antigo funcionário que já está desmotivado? Tá.
Como eu te falei, quando a cultura ela é muito latente, muito viva, o funcionário desmotivado ele é facilmente reconhecido. Quando você tem uma cultura de feedback recorrente, que faz parte da sua rotina, o funcionário desmotivado você identifica muito rápido. Interessante. Muito rápido. E eu ainda digo mais, às vezes as pessoas falam assim, como eu faço para identificar se os meus funcionários estão satisfeitos ou não? Você tem vários métodos, inclusive você estava na minha palestra... Não, você não estava. Eu estava lá na CN. Não, mas você não estava na palestra que eu fiz na FX. Não, pronto. Vou estar na próxima. Então, pronto. Alguns empreendedores diziam assim, mas eu não tenho capital para investir num jobs da vida, algo que possa medir, no caso, o próprio NPS dos nossos colaboradores e tal. Eu falei, existem métodos muito simples. E eu mesmo, com todos os anos, e depois já de Mundo Pet grande, Mundo Pet com 800 e poucos funcionários, com 7 estados presentes e tal, eu nunca abri mão da minha metodologia. Tá? Eu tinha, claro, nós tínhamos o nosso time de gente, era um time que já estava muito bem equipado no que diz respeito a esses dados, mas eu nunca abri mão do meu método. O meu método era a caixinha do seu Luiz. Era a minha caixinha, a caixinha que eu usava desde a minha primeira loja. Eu chegava num dia, reunia todo o time e falava sobre a importância do feedback. Falava, feedback é o dia para ser celebrado. Feedback é o dia que alguém vai dispor do seu tempo para te dizer o que deve ser melhorado. Isso é um presente que está sendo te entregue. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, se alguém está sentando com você para te dar feedback, é porque esse alguém vê em você muito valor. Porque ninguém doa seu tempo para dar feedback para alguém que não acredita. Ou seja, se você está passando pelo feedback, celebre. Porque no dia que não quiserem te dar mais feedback, é porque com certeza você não faz parte mais do time. Do grupo, né? Tchau e bênção. Não faz, você não tem para onde correr. Então, o que era que eu fazia? Eu fazia essa conscientização e eu entrava no papel da segurança, da confiança. O time ele tem que se sentir confiante, ele tem que se sentir seguro. Saber que quem está acima realmente olha e se preocupa com o time. Que era a minha caixinha. Eu falava, amanhã é dia da caixinha do seu Luiz. Né? O próprio gerente chamava e falava, amanhã é dia da caixinha do seu Luiz. Então eles entregavam, eles recebiam uma folha de papel, 1, 2, 3, podiam fazer uma redação se quisesse, onde eles faziam uma narrativa de como eles estavam na empresa. O que eles sentiam, o que eles gostariam de mudar, o que estava perfeito. As dificuldades. Isso. Uma coisa que a gente desenvolveu muito é fale do seu colega. Fale do seu colega. As pessoas estão muito acostumadas cagueta, né? Você vai falar do seu entregão, colega. Né? Entregão, você vai falar... Não. É exatamente o contrário. Quando a cultura, ela é... Assim, quando ela funciona, eu não vou falar perfeita, que pode até soar meio... Mas assim, quando a cultura, ela é uma cultura saudável, a gente curte nas pessoas, fale se tem alguém que está na loja que não está bem. Porque o nosso intuito não é penalizar a pessoa que não está bem. Não, pelo contrário, é chamar para conversar e entender o que está acontecendo. Porque se faz parte do time é bom. E se está caindo, está acontecendo alguma coisa. E se alguém está comentando é porque se importa com ele. Exato. Entende? E aí, eles recebiam essas folhas e tal. Essas folhas elas eram inseridas numa caixa de papelão. Uma coisa que qualquer empresário pode fazer. Para colocar o nome. Não, eu acho bom quando eu dou essa ideia. Não tem investimento. Não, zero, custo zero. Ainda é ecologicamente correto. Entendeu? Não, quando eu acabo, o pessoal fala assim, olha, dessa palestra, o dinheiro que eu paguei foi só pela ideia da caixinha. Digo, você não precisava ter pago nada, não, precisava ter que conversar comigo. Mas assim, eles colocam e eu leio todas elas. Eu leio uma a uma. E leio mesmo. Minha vida era dentro de avião, então dentro de avião eu estava lendo. Então eu lia e fazia um relatório de tudo que eu havia lido, das solicitações que poderiam ser atendidas De imediato. das solicitações que levariam tempo para serem resolvidas e daquelas que eram inviáveis. E daria esse feedback também. Quando eu retornava à loja, eu falava, gente, eu quero dizer a vocês que eu li todas as solicitações, vi que foram feitas solicitações sobre isso, para eles verem que realmente o que eles estavam escrevendo ali era lido. Fantástico. Tá? Cara, isso é tão incrível. A validação, né? Isso é tão incrível que eu vou lhe dizer, lojas minhas com 5 anos, quando a gente fazia a caixinha do seu Luiz, todos escreviam. Todos escreviam. Porque eles sabiam que chegava e que era lido. Eles assinavam? Não. Alguns gostavam de assinar. Mas alguns não era necessário. Não, eu nem queria. Eu falei, vocês não precisam colocar. Não me interessa quem são.
Não me interessa, mas é porque tinha uns que eu amo, sou apaixonado, é maravilhoso, sou muito... E aí vai lá e assina, né? Mas, na verdade, o ideal é que não assine, que não identifique, porque para nós não interessa. O que interessa é o que está acontecendo. Seja anônima realmente, né? E aí vai chegar, cara, desde insatisfações. Porque a comissão era uma e o meu gerente ou alguma outra situação, um erro que ocorreu, não foi resolvido o problema, esse problema está sendo postergado, até o espelho do banheiro feminino que quebrou e que até hoje ninguém colocou no lugar. Entendi. Interessante. Entendeu? E, cara, é um negócio tão pequeno Simples pra e que resolver. vai transformar tanto a atmosfera, o ambiente de trabalho, sabe? Muito bom. Então, desde o início, quanto tempo leva para se criar, né, o time e tal? O time, quando ele é contratado, até o nosso processo seletivo era um negócio surreal. Porque o processo seletivo, nós selecionávamos 300 pessoas e durante 3 dias nós... Para qualquer cargo? Eles entravam todos juntos, todos eram treinados juntos, do meu SG ao meu gerente de loja. Interessante. Todos eram... A linguagem tem que ser única. Todos têm que falar a mesma coisa. Isso é cultura. Se o meu gerente não é treinado junto com o time, lá na frente ele vai falar uma coisa que o time vai falar. Peraí, isso aqui não somos nós. Uhum. Porque a cultura ela fica tão viva que ela ganha identidade própria. Então, na hora que você comete um ato falho, as pessoas falam, isso não é a Mundo Pet. Isso não é a empresa que nós trabalhamos, porque ela ganha uma identidade muito viva. E ela se torna mais viva, mais latente, quando o teu cliente identifica isso. O que é que está acontecendo com vocês? Isso não é quem vocês são. Né? Quando um atendimento não é o atendimento que ele está acostumado a receber. Interessante. Quando ele chega na loja, vê a loja desorganizada e fala, gente, o que está acontecendo? Isso aqui não é mundo, sabe? Então, essa é a construção da cultura. E essa construção da cultura, ela nasce do sonho grande, que tem que ser bem definido, lido, escrito, redigido e estar presente nos lugares chaves da empresa. Onde o colaborador chega, ele vê o sonho grande e o cliente ele tem que ver que o cliente é maravilhoso. Quando ele olha e diz assim, sonho grande de vocês é esse aqui? Desse jeito vocês não vão chegar aqui nunca. É uma ótima sinalização. É um feedback maravilhoso, né? Maravilhoso. Que muita gente fala, cliente é difícil, cliente é chato. Não, esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o cara que tem que ser valorizado, sabe? Quando você define a missão, de que forma eu quero chegar lá, né? De que forma, de que maneira nós vamos chegar lá? Fazendo o que aqui? E para fazer isso aqui, quais são os meus balizadores, são os meus valores? Os meus pilares. Então, eu tenho que ter isso redigido. Isso tem que estar ao alcance dos olhos do meu cliente interno e do meu cliente externo, para que a cultura seja celebrada. Tá? Então, mais ou menos isso aí. Que às vezes algumas coisas que a gente escuta faz muito sentido e pode nos ajudar na prática, né? Eu queria agradecer aí por esse com certeza é um conteúdo riquíssimo para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de negócio, né? Agora eu queria que a gente veredasse um pouquinho para Solar. É interessante que você falou dessa mentoria, né, das empresas, e no meio de uma mentoria, aí você conseguiu enxergar uma oportunidade, né? Sim. Com certeza, né, Luiz, deve ter aparecido várias outras, porque a gente, eu acredito que você deve ter essa mesma maneira de pensar, o Rômulo também. Às vezes eu paro num restaurante para almoçar e eu fico analisando como que é o negócio. Uhum. Acho que é uma coisa nossa, né? É intrínseco do empreendedor, né? Tá na massa do sangue. Vício do empreendedor, é isso. Eu paro num hotel e eu fico pensando como isso aqui funciona, né? Eu sou mal atendido, eu fico pensando, será que o dono sabe disso? Né? Então, assim, com certeza você viu outras oportunidades. Por que a Solar? Como que foi essa escolha? Cara, como eu falei, eu entrei nessa mentoria, me chamaram e o primeiro contato com o segmento me causou um pouco de espanto, né? Porque ele tem aí alguns ruídos graves. Primeiro ruído grave, a situação da mudança da legislação, né? Que houve a inclusão, né, do começo desse ano, não foi? Isso, dos 15%. E aí gerou-se aquele contra-venda que foi feito ano passado, né? Se você não fizer agora, você não faz mais. Deu aquele boom. Aquele boom absurdo e tal. E a verdade é que não doeu quase nada. A verdade é essa. Até porque que não doeu quase nada? Porque houve um advento que ninguém esperava, que foi a queda no preço dos equipamentos.
Né? Pra você ter noção, a mesma placa que você adquiria ano passado, esse ano você vai comprar ela 20% a 25% mais barata. Tá? Ou seja, o projeto que você fez ano passado, se você fizer esse ano, você vai fazer ele 25% mais barato do que você fez ano passado. Isso pouca gente sabe. Porque se gerou uma crença de que agora não vale mais a pena. Né? Era só até ano que vem, era só até ano passado. Esse ano já não funciona mais, mas é exatamente o contrário. Então, isso tem que ser esclarecido. E a tendência é cair mais, porque o dólar está caindo. Tem que entender, gente, é a China. Não tem pra onde correr. Tá jogando para baixo. É a China, entendeu? Então, assim, vai cair, tá caindo mais. Tá? Tem projeto do ano passado, projeto de residência de R$42 mil, que o cara não fez, esse ano ele fez por 30. Impressionante. Tá? Então, assim, as pessoas hoje não têm ainda acesso a essa informação. Né? Então, quando eu vi essa situação, eu falei, poxa, dá pra gente fazer um negócio bacana aqui, bem interessante. Exato. Quando eu comecei a ver a outra situação, as possibilidades de usinas com isenção de subestação. Porque qual é o grande problema da grande usina? É a subestação que ela pesa nesse orçamento, colocando esse payback lá para frente, né? Break-even lá na frente também. E quando você olha para a opção das micro-usinas, que são usinas de 75 kW, são usinas que são isentas de subestação. É um investimento de R$250 mil. E que cai direto na rede, né? Que cai direto na rede, que vai te dar um retorno de 2%. Qual é o negócio hoje que te dá um retorno de 2%? Fantástico. Entende? Então, assim, apareceram outros... E durante 25 anos, né? Que é a vida útil média desse Durante 25 anos, quando você tem uma grande usina e você fecha a compra desse volume. Isso aí acontece para produções acima de 1 mega. Tá? Para micro-usinas, você não obrigatoriamente terá esse contrato de 20 e 25 anos. Mas se você tem uma demanda reprimida, é gigante. Tá entendendo? Então, assim, hoje, por exemplo, hoje nós temos 6 usinas em andamento. As 6 sendo finalizadas, as 6 já têm toda a sua produção vendida. Tá? Porque existe uma demanda muito grande hoje. E, claro, as grandes usinas, que é uma realidade. Né? Se você olhar hoje para o Ceará, é um negócio surreal, cara. O Ceará hoje ele produz a energia solar que toda a região Nordeste produz. Só ele produz toda a região Nordeste. Aí você imagina o tamanho do nicho de mercado nos outros estados. Quando você vai, porque sol... No Nordeste é abundante. Pois é um negócio que a gente tem que, meu Deus, né? Você tem hoje propriedades hoje que estavam completamente perdidas. Acaba que tinha umas terras lá em Irauçuba, Quixeré, áreas muito distantes, Sertãozão Central, aquela fase. Então, eu estava com um caso agora de uma esposa que vivia uma guerra com o marido, que queria que o marido vendesse a fazenda, que só dava despesa, né? Fazenda no meio do tempo, o sol miserável, ninguém queria ir para lá, e ela batendo, ele não vendia por nada. Quando foi agora, olhamos e dizemos, vamos lotear esse negócio e vamos construir usina. E tá aí. A terrinha dele agora tá produzindo. Vai valorizar. É a aposentadoria dele, entendeu? A mulher tá morta de feliz e dizendo, você tem razão, meu. Vê que eu vi uma esposa dizer para ele, o marido que ele tem razão. Né? Mas aconteceu, entendeu? Então, assim, essas situações que me deram, assim, que me despertaram um certo interesse em apoiar. Claro que eu não estou imbuído 100% disso, eu tenho outras situações, mas também estou abraçando o segmento. E estou bem motivado para isso. O ruim hoje, a gente não pode também vender só uma coisa maravilhosa e linda, a gente tem que ser realista, né? O ruim hoje, qual é a grande barreira hoje de entrada hoje? É a taxa. Né? O dinheiro está muito caro hoje. Então, o cara quer empreender com a microusina, que é um investimento de R$300 mil. 250 a 300 mil reais. O cara não tem esse dinheiro. Ele vai atrás de um financiamento. Se ele conseguir pelo BNB, que ele vai demorar um tempo para conseguir, porque aí vale a pena, realmente interessante, pela carência, etc. Só que é uma coisa bem mais morosa. Né? Para você e para os demais bancos, a taxa não é atrativa. Então, ela atrapalha um pouco. Né? Agora, se você está com essa grana... Está parada rendendo 0,6... 0, alguma coisa. Pô, e vai render 2... É isso. Não tem o que discutir. Vale muito a pena. Eu tenho uma outra pergunta também, e também até contextualizar. Hoje em dia existem muitos parques eólicos que são híbridos. Sim. Que tem energia solar e também energia eólica. Inclusive, tem empresas aqui no Ceará que deram um boom de crescimento aí por causa da
usina solar. Porque ela necessita de uma grande quantidade também de mão de obra para a construção do parque solar e etc. Só que hoje o maior desafio que eu vejo nessas empresas é a gestão de pessoas. Sim. Então nós temos empresa aqui no Brasil que hoje em dia tem 700 funcionários, que trabalha com energia eólica e energia solar. Isso também foi um grande desafio no seu período de gestor, gerenciar essas pessoas. Você falou em 596 funcionários, não foi isso? 800. 800 funcionários. Então, assim, como gerenciar esses 800 funcionários de modo que eles mantenham o nível de produtividade sem o dono estar por perto, né? Sem aquele jargão que é o olho do dono que engorda o gado, né? Porque esse é um jargão que a gente traz ao longo da vida e que a gente sabe que isso tem que ser desmistificado. Total. É um mito, né? Total, na visão artesanal do negócio, né? É porque naquele tempo não haviam processos, né? Naquele tempo não havia cultura, naquele tempo era muito diferente, né? Os sistemas eram muito assim, ineficazes, por aí vai. Mas assim, quando você tem 800 pessoas, e não é só você ter 800 pessoas, você tem 800 pessoas distribuídas em 15 lojas em 7 estados. Com certeza, Rômulo, o que faz com que a gente consiga manter o time coeso, firme, funcionando, é a cultura organizacional, cara. Não tem outro caminho, é cultura. Aí as pessoas falam assim, de que forma alimentar uma cultura? Como é que a gente alimenta a cultura? Porque a cultura, como tudo, ela tem que passar ela tem que ter os seus pontos de trauma. O que são pontos de trauma? Ponto de trauma é quando você tem uma experiência positiva ou uma experiência negativa. A psicologia chama isso de âncora psicológica, né? Se eu tenho uma experiência positiva, que vai ficar marcado, sempre que eu passar em frente, sempre que eu olhar, vai me trazer algo bom. Se eu tenho uma experiência negativa, sempre que eu passar na frente daquele lugar, eu vou falar, não boto os pés aqui nunca, né? Uma âncora negativa. Quais são os pontos de trauma para uma cultura eficiente? Eu tenho que trabalhar o máximo de âncoras positivas nesse time. E de que forma nós trabalhamos âncoras positivas num time? Através de rituais. Uma empresa ela tem que ter rituais. Os rituais, eles consolidam muito a cultura. Os rituais, eles motivam. Isso é muito forte no militarismo, mas muito forte mesmo. Também, no Canções, militarismo, nas artes marciais, tudo, cara, você não tenha dúvida que pro esporte, o que é o ritual do esporte? É a competição, entende? É a linha de chegada, sabe? O cara que treina, por exemplo, o cara que corre, ele correr por correr é uma coisa, ele correr para uma corrida de rua é outra totalmente diferente. Até que no treino você não alcança um ritmo de uma corrida. É impressionante que nos treinos, eu corri algumas vezes e nos treinos você pode manter um ritmo X, mas quando você chega numa corrida é outro ritmo. Você supera o teu ritmo. Total, você tira a força de onde você não sabe de onde podia vir e tal. E na hora que você cruza aquela linha de chegada, como é que você sai dali? É conquista. Aquilo parece que trinca o dente, é uma alegria, uma satisfação. Eu quero treinar mais e tal. Isso é o ritual. É uma escalada, né? Isso é o ritual. Um amigo meu na escalada, ele falava assim que o PP, aí abraço pro PP. Inclusive ele tá querendo saber a hora do lançamento, viu? Ele falava assim, cara, o alpinista ele tem que ter resistência à dor e memória curta. Porque ele pode lembrar da dor. Tem momento no meio da subida que você fala, cara, eu não volto mais aqui. Não volto. Mas quando você chega lá em cima, você, cara, quando é que vai ter outro? Quando é que eu vou voltar aqui para escalar? Não, cara, a gente teve uma experiência ano passado, aliás, esse ano eu levei um grupo para Israel e nós entramos pelo Egito. E nós fomos fazer o caminho de Moisés, o caminho que ele fez ali, né? A travessia do Egito para Israel. E aí eu falei, vamos subir o Monte Sinai. E o pessoal falou... Andando. Claro. O pessoal falou, vamos sim, são quantos metros? Quase 3 mil. O que e tal, não sei o que e tudo mais. Eu falei, vamos, gente, vamos que vocês vão conseguir subir e tal. São quase 5 horas subindo, né, e tal. Aí, por que isso? Qual é o horário que a gente sobe? É de madrugada. Meia-noite. Frio. Tudo escuro. Frio. Certo? Frio. Jesus. O pessoal falou, pô, meia-noite, que loucura. Eu digo, gente... Podem ficar certos que é o melhor horário para subir o Monte Sinai. Me pergunte
Do grupo nós estávamos levando 56 pessoas. Das 56 pessoas, umas 40 resolveram ir. Das 40, quantos chegaram lá em cima? 4. Todos. Hã? Todos. Cara, quase todos. Fantástico. 36. 10%. Não, eu fui otimista. 36 subiram. Mas depende do líder, né? 4 que não subiram não subiram por quê? Porque um teve uma cãibra muito intensa e aí ficou num ponto de espera e aí estava com a irmã e tudo mais, e uma outra pessoa que não se sentiu muito bem. Mas os outros todos subiram. Por que eles subiram? Ninguém alugou o camelo, né? O quê? Camelo? Não. Por quê? Por que subiram? Eu creio pelo que foi construído, a preparação, o planejamento e a liderança. Cara, eles subiram porque eles não viram aonde eles tinham que chegar. Interessante. Entendeu? É de noite, né? Porque eles não viram onde eles tinham que chegar. Porque se a gente tivesse chegado 7 da manhã, Quando eles vissem a quando distância. eles olhassem para aqui e falassem, eu não vou subir isso aí, mas não tem nem perigo de eu subir isso aí. Mas todo mundo subiu na escura. Cara, o máximo que você conseguia ver era onde a lanterna ia. Quando clareou, a gente subiu tudo isso. Não, aí quando começou a clarear, o pessoal já tinha subido, tá faltando 5 quartos. Agora vai nem que morra, né? O cara olha pra baixo, olha pra cima, já tô bem aqui, né? Vou chegar aqui, né? Então é pra gente ver como a mente, ela nos auto-sabota, né? Demais, certeza. entendeu? Então é mais ou menos isso. Quando a gente trabalha a ideia do ritual dentro de loja, é um combustível, sabe? O cara tá ali e começa a dar vem com o ritual, bum, aí todo mundo levanta. Então o ritual, ele tem que fazer parte da rotina também. E aí você pode criar vários rituais. Na Mundo Pet, por exemplo, eu criei o ritual da mudança da camisa, que é com base na mudança de faixa da arte marcial. O cara, ele entra como operador de loja, ele Faixa tem branca. uma camisa verde, a camisa dele verde. Ele se torna líder de loja, ele vai para a camisa amarela. Ele se torna coordenador, ele vai para uma camisa azul. Ele se torna supervisor, ele vai para uma camisa preta clara, ele se torna gerente, ele tem a camisa preta. Você fala, mas o subgerente podia ter uma camisa de uma outra cor. Eu digo, não, eu quero que ele se sinta gerente usando uma camisa quase preta. Se sinta quase lá, né? Ele é quase gerente. Então, a mudança da camisa era uma festa, porque nenhum deles sabia. A gente reunia todo mundo, e aí eu fazia uma narrativa sobre a construção daquela pessoa, não dizia quem era a pessoa, falava um pouco da história dela, e falava, e por isso eu gostaria de chamar fulano de tal para receber a camisa. Eu tirava a camisa e era uma coisa louca. Aí você fala assim, mas promoção em público é bom? Com certeza. Elogio em público Depende. e critique no Se particular. a gestão for boa, né? Porque se tiver favoritismo, Quando você promove, é muito natural que hajam outras pessoas esperando aquela vaga. exatamente. E aí, normalmente, todo mundo acha que é capaz. E normalmente todo mundo acha que é merecedor. Que é melhor do que o fulaninho ali. É natural. Mas eu penso que isso se não tiver uma cultura de feedback. Não vou dizer bem a cultura do feedback, porque a cultura do feedback ela não vai mudar isso. Mas a cultura da honra, sim. Se eu trabalho cultura de honra dentro da empresa, de uma maneira muito viva também, porque a honra ela tem que fazer parte da cultura. O que é a cultura de honra? É quando o cidadão entende que ele pode não ter sido promovido naquele dia. Naquele dia não foi a vez dele, foi de outro. E eu tenho a opção de celebrar o crescimento dele ou de me entristecer com esse crescimento aqui. Aí eu falo da seguinte maneira: como você reagiria no dia que você fosse promovido e que alguém não te celebrasse? Eu faço espelhamento. Se há alguém aqui, cuidado. Segunda situação, de que forma você gostaria que seu colaborador te visse no momento... Qual o tipo de colaborador que você gostaria de ter no dia que você fosse gerente? Se comporte como tal. Interessante. Entendeu? Se comporte como tal. Então, sempre celebre. Porque quando você não celebra, você desonra. E a desonra vai te levar para o buraco. Porque se você não celebra, você desonra. Se você não celebra, você contamina o coração. Se você contamina o coração, você desmotiva. Se você desmotiva, você fica no meio do caminho e você perde. Então você pode não ter subido naquele dia. Mas se você é tão bom quanto você pensa ser, você vai subir. Só não foi naquele momento. Entende? Então, isso é um treinamento também.
tá? É treinamento de cultura de honra. E um plano de cargos e carreiras. Claro, vivo. Claro, vivo, né? Vivo, eles sabem todos os passos. Todos os passos. Outro ritual, as metas, porque o varejo é muito vivo, o varejo tem que ter muita meta, né? O negócio é ali, toda hora. Então, se eu estabeleço metas, beleza, vamos bater as metas, mas posso ir além. Eu posso simplesmente fazer um momento de celebração da meta batida, parabéns e tal, como posso trazer algo que mude isso. Então, na Mundo Pet, a gente tinha um símbolo grande. Toda Mundo Pet tinha um poodle gigante, né? Que era o nosso mascote. Todas elas tinham um poodle gigante. O prêmio maior era o troféu Poodle Gigante, que era um troféu desse tamanho. E aí eu tinha vários troféus. Era o Poodle Gigante, o Pitbull, o Whippet, e aí ia. Então, no dia que aquela loja batia tal meta, a gente, no dia da celebração, que todo final de mês que a gente faz os aniversariantes, a gente faz a festa da meta batida. Então vem com aquele troféu e tal, entrega, e durante o mês o troféu passa um dia na casa de cada colaborador. Para eles é uma alegria, que é instagramável, o cara leva o troféu para casa, tira foto, posta e tal. Então essas coisas, o pessoal fala assim, nossa, seu time de gente era muito criativo. Não, foi tudo criado por mim, foi tudo coisa da minha cabeça, mas o meu time de gente era muito bom em fazer a coisa se manter, porque o drama do empreendedor é inventar moda e não dar continuidade. Ele cria, continue, né? Ele cria e morre e vai ficando, e vai ficando, vai ficando. A coisa que eu mais ouço hoje, quando eu vou fazer uma mentoria numa empresa, que eu reúno todo mundo e digo assim, bem, gente, eu tô aqui para fazer isso. Aí outra diz assim, vai durar quanto tempo? Porque ele já viu isso acontecer, né? Já viu e o cara não deu continuidade, o cara não fez acontecer, entende? E aí quando o cara sinaliza aquilo, você chama o empreendedor aqui no canto e diz, e aí, você vai mudar? Ou vai continuar com essa identidade aí que você está passando para o seu time? Você vai ter que reconstruir essa identidade, que não é das missões mais fáceis, né? Porque uma coisa é você implementar a cultura no nascimento, outra coisa é você implementar a nova cultura onde já existe uma. E normalmente, doente. Vai ter que curar ou reinventar. Não, você tem que curar e entrar com nova cultura, porque uma cultura só adoece porque ela era ruim. A cultura ruim, ela vai adoecer, não tem jeito. Tá? É a cultura da ruptura, é a cultura do furto. Ah, cultura deu da furo, inveja, né? Deu furo no estoque, deu, mas faz uma besteirinha, 1%, 2%. Tá tudo bem. Como tá tudo bem? Mas virou cultura. Entendeu? Tá faltando tal produto. Ah, tá faltando, é? Não, mas semana que vem chega. Ah, beleza. Beleza? Não pode ser beleza, não pode ter ruptura. O cliente não pode chegar e não encontrar o que foi comprar. Entendeu? É a cultura ruim, doente. Aí já viu. Até porque é uma das missões mais... um dos maiores desafios você conseguir tratar essa coisa da fofoca. Aí você tem que trabalhar a comunicação. Trabalho de forma assertiva, né? Quando eu pego o grupo grande, eu digo, eu queria saber, em primeiro lugar, quem são os fofoqueiros aqui na sala, né? Aí fica todo mundo se olhando e digo, poxa vida, por que ninguém fala quem é fofoqueiro? Qual é o problema, gente? Quer dizer que aqui ninguém é fofoqueiro, não? Aí eles ficam se olhando e tudo mais. Eu digo, pois é, até hoje eu estou esperando que um fofoqueiro assuma se manifeste, que é fofoqueiro. Né? Ou seja, tenha muito cuidado, que esse fofoqueiro pode ser você. Eu trago comigo um pensamento que se você vem falar, geralmente você já falou com essa pessoa, né? Se não sou eu que resolvo, porque uma coisa é, se sou eu que resolvo, né? Uhum. Então você vem trazer uma conversa para mim, um funcionário vem trazer uma conversa e sou eu o responsável por resolver aquela situação. Então para mim, acho que eu não considero isso como uma fofoca, né? Não. Agora, quando não sou eu que resolvo, né? E vem falar mal de outra pessoa, eu acho que não cabe nem participar dessa conversa. Mas mesmo quando nós somos os responsáveis pela resolução do problema, a gente tem que analisar o teor da conversa, né? Porque existe uma pessoa que traz uma situação que você vê que não há nenhum grau de pessoalidade no que está sendo trazido, sim. Né, e tal, mas existem situações que você vê que existem. E aí você chama e diz assim, você tem certeza do que você está falando para mim aqui agora? Não, assim, tá na cara, né? Eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a pessoa aqui e você vai me dizer o que você tá na frente enxergando. Não faça isso não, eu digo, então eu não vou fazer nada. Porque se você não tem certeza do que você tá me trazendo, não posso fazer nada com essa pessoa. A não ser que você tenha certeza, que você tenha uma prova clara sobre o que está sendo dito. Enquanto não passam de percepções, de sensibilidades,
A gente vai colocar isso aqui na mesa e vamos chegar lá. Mas se não for assim, não vou fazer. É muita injustiça, cara. Muita injustiça. É muita injustiça você chegar e querer tomar uma atitude relativa a alguém do time em função de achismos. Ninguém acha nada. Ou é ou não é. É simples assim. Pelo menos assim eu penso, né? Não, Isso aí. concordo. Um bate-papo muito bom aí. Muito rico, né? Muito rico. Eu tenho outra pergunta que eu acho que até já foi falado, mas eu acho muito interessante, toda empresa sonha em crescer. Né? Até a própria fisiologia humana fala da dor do crescimento, né? Sim. E como é que nós podemos atenuar essa dor do crescimento de uma empresa que entra no mercado? Exemplo, hoje você enxergou uma possibilidade de investir não só o seu capital intelectual, mas seu capital financeiro em energias renováveis. É algo palpável que pode crescer e explodir de uma hora para outra. Como criar estratégias para que nesse crescimento eu não sinta aquela dor tão extenuante que tira a minha vontade de continuar? Tá. Assim, porque aqui a gente tem vários pontos diferentes aqui. Existe o cara que abriu agora e que vai sentir a dor do crescimento. Existe o cara que abriu, está mais ou menos há 5 anos no próprio segmento e a coisa começou a crescer. São várias as situações. Existe um caso como o meu agora, que entrei numa empresa que está andando já, né, que já estava andando. Na realidade, a forma mais eficiente de se atenuar dores de crescimento está em organização. A maior parte das dores de crescimento surgem em função da desorganização da empresa. Porque o que é que o crescimento me obriga a fazer? O crescimento me obriga a ser organizado. A otimizar. Eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser mais eficiente. Né? É quando você colocou o exemplo de um empreendedor que tem 3, 4 funcionários. Esse cara que tem 3, 4 funcionários, esse cara era para ser perfeito. Mas, infelizmente, são os caras mais equivocados que eu encontro no mercado. Por quê? Porque é quase que uma famíliazinha ali, aquele time pequeno e tal. Então, você não cria processo para nada. Existe uma troca muito impessoal e, ao mesmo tempo, com intimidade. Existe uma confusão muito grande de papéis. As pessoas, elas demoram muito. E aí o negócio começa a acontecer, a empresa começa a crescer. Parcialidade. E a empresa, ela não aguenta mais isso. A pessoa jurídica, ela vai olhar para a pessoa física e vai dizer: eu já mudei de fase. ei, o que é que está acontecendo com você? É como se a pessoa jurídica olhasse para mim e dissesse: ei, você não tem mais perfil de ser meu gestor. É como se a minha empresa olhasse para mim e dissesse: ei, tchau, Meu Deus. você está muito caro para mim. Você está muito caro para mim. As pessoas, elas olham para a pessoa física e jurídica como se fosse uma coisa só. O empreendedor, ele olha para a empresa dele como se ele fosse dono. Ele é realmente dono, entre aspas. É muito importante que o empreendedor, que a pessoa física, olhe para a pessoa jurídica como uma outra pessoa. Uma pessoa que ele está gerenciando, mas que ela tem vida própria. Ela tem vida própria. Se eu não sou eficiente ao ponto de dar à empresa aquilo que ela está me dando, muitas vezes o cara mais caro da empresa é o dono dela. Às vezes o empreendedor, ele olha e diz assim: quais são as primeiras medidas que eu devo tomar? É demitir, né? Eu digo não. A primeira medida que você tem que tomar é identificar onde é que está doendo mais. Pode ser que a sua folha seja o maior peso. Pode ser. Mas vamos olhar onde é que está doendo mais. Pode ser folha. Pode ser passivo, gigante, que não foi já. Pode ser um prolabore absurdo que você está tirando. Ah, não, mas em mim ninguém toca. Eu digo, por quê? Se você é o cara que está levando a empresa pro buraco. Tem que cortar na própria carne. Tem que cortar. Não tem escolha. O cara tem que estar preparado para cortar na própria carne. E aí que está o ponto. Será que ele está disposto? Entende? Então, essa daí é uma das situações que todo empreendedor tem que estar atento. Separar uma coisa com a outra. Eu não aguento, cara. O cara tá aqui, a mulher chega e diz assim: fulano, me dá dinheiro pro pão. E mete o dinheiro no caixa, tira o dinheiro do pão de dentro do caixa da empresa e tudo mais, sabe? O cara vai comprar carro, o cara vai pedir empréstimo no nome da empresa para comprar carro para ele. É só o que tem. Tu senta com um cara e diz assim: amigo, deixa eu ver o nível de endividamento seu. Aí ele traz 3 empréstimos. Aí eu digo: esse dinheiro tá onde?
Foi investido em quê? Foi investido em quê? Me diga. Aí o cara olha e fica sem jeito. Eu digo, em que é que ele foi investido? Me diga. Esse aqui foi o meu carro, esse é o carro da minha esposa, esse aqui foi uma viagem que eu fiz. Meu Deus, vai comprando um centro. E o pior, isso é mais comum do que você pode imaginar, tá? Isso é mais comum. Cara, é um negócio absurdo. É absurdo. Dá uma vontade de colocar o cara na parede, pegar um chicote, sabe? E dizer assim, ei, tu cresceu, rapaz. Tu não é mais menino, não. É assim que ele se comporta, como menino mimado e a empresa mãe dele. Sabe? E que não pode ser assim, poxa. As coisas têm que ser mais profissionais. Então, essa dor da empresa, o primeiro causador por ela é o empreendedor. Ele é o responsável pela dor do crescimento. E ele é o responsável por quê? Porque ele não se atualizou, porque ele não estudou. Não buscou, né? Tá? Não, ele se acomodou. A empresa começou a crescer, ele se empolgou, ele começou a ser surpreendido com os resultados que começaram a acontecer. Por que ele está surpreendendo? Porque ele está no gás. Você não vai conseguir levar a sua empresa até seu último dia de vida. Então, se alguém tiver que estar muito bem nessa história, é a sua empresa. Depois vem você. Depois você vai melhorando a sua condição ali gradativamente. Você vai vendo, final do ano, o quanto nós tivemos de lucro aqui? Vamos fazer alguma distribuição? Vambora e tal. Mas respeitando essa diferença. Tá? Então, nós somos os responsáveis por essa dor. A verdade é essa, não tem jeito. Muito bom, muito bom. Aí uma aula de gestão aí. O Luiz André vai ter que voltar. De vez em quando leva as pancadas assim, né? Dói. Vira a cara pra cá. Tem um poder ali de muito isso. A gente já excedemos o horário, mas a gente vai voltar outro dia aí, né? Acho que é. Eu tenho só mais uma pergunta pra gente fechar aqui. Eu acho que é uma pergunta interessante. Que tem a ver também com a parte de empreendedorismo. Muitas vezes nós queremos empreender e o capital está apertado. Mas a gente tem um sonho é lindo. Sim. Como tirar esse sonho do papel e realizá-lo, muitas vezes com capital apertado? Eu acho que a grande maioria dos empreendedores hoje iniciam assim, né? Com capital apertado. Mas existem alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Para que a gente não tenha a dor do crescimento já agora na dor da abertura. Sim. Um deles é jamais banalizar capital de giro. Né? Se você tem pouco, você tem menos do que o que você imagina. A verdade é essa. Se você entender que você precisa de giro, aquilo que você tem vai ser menos. Entendi. Tá? O problema é que a turma olha para o valor do investimento, vamos lá, o cara vai montar um negócio de, sei lá, 500 mil reais. Aí olha para a estrutura, olha para equipamento, olha para... gasta os 500 mil reais, monta o negócio. E gasta, como é que vai pagar a folha? E compra o estoque, né? E compra o estoque dele lá. Bota o estoque dele contando que o giro dele vai começar a ser alimentado com a venda daqueles produtos. Só que ele esquece que 95% do que ele vender vai ser parcelado, vai entrar não sei quando, vai aparecer um buraco gigante. Ele não vai ter fluxo. Ele vai ter um descontrole de fluxo absurdo. Então tem que ter giro. O cara tem que abrir um negócio com um giro adequado, com uma margem de segurança interessante, para que ele possa estar ali fazendo a coisa acontecer de forma natural e consciente. Né? Outra situação que eu vejo de forma muito recorrente, às vezes, são algumas economias que o empreendedor faz. É o contador. Então, qual é o contador? Conhece um contador barato? Talvez uma das perguntas que eu mais receba, né? Conhece um contador barato? Conheço. Cobra quanto? Um salário? Não, eu conheço um ali que cobra meio salário e tal, tudo mais. Meu amigo, é o barato que vai sair muito caro. Seu contador é basicamente o coração da sua empresa. Nós já vivemos isso. Entendeu? Sentimos na pele, né? É o coração da sua empresa. E Doeu muito. E o empreendedor ele faz pior, porque ele, além de colocar qualquer contador, eu desafio um mês que ele chamou o contador para o contador apresentar tudo. Não, isso a gente pode falar que tô feliz e o que a gente fez. Tô feliz, né? Entendeu? Cara, bicho. Estamos no caminho certo. Cara, rapaz, é impressionante. Muitas coisas que o Luiz André falou. Fica o ano todo, o cara não se preocupa, o cara só recebe os boletos, paga os impostos e ponto final. Cada imposto que a gente paga me dá até um arrepio na espinha. Ponto final. A gente para falar, olha o quanto a gente pagou de imposto. Vamos mudar o regime tributário e tal. Mas isso é estratégia tributária, né? É justamente onde entra a importância do contador, que é safo.
O Cara, contador assim, ó, chegou e ele falou, olha, pela situação de vocês aqui, a gente pode mudar o regime. Melhor mudar o regime. É um cara crítico, é um cara que analisa o que tá acontecendo. Nosso contador em um mês falou isso. Um mês. Primeira programa reunião, de ele disse, contabilidade. você vai mudar para tal regime tributário, você vai mudar a sua sede para tal cidade. E isso para ganhar tributação. Então, tudo estratégico, dentro da legalidade e moralmente adequado, né? Isso. E outra coisa, não fique triste quando você paga imposto, não, viu? Se Porque tá faturando muito, né? Se alegre muito, viu? Se alegre Mas se muito. legalmente é possível pagar menos imposto, eu quero. Mas você vai pagar muito assim mesmo. Se Deus quiser. Se Deus Amém. quiser. Se Deus quiser. Né? Então, Amém. é esse o ponto. Não adianta, meu amigo. O imposto tem que estar na conta. É isso aí. O imposto tem que estar na conta. Não existe. Você vai formatar custo hoje? Como é que você vai precificar seu negócio e tal? Meu amigo, tem que estar dentro. Não adianta. Ah, mas o meu concorrente não está colocando. A conta vai chegar. Para ele. A conta vai chegar para ele, não adianta. Tem empresário hoje que está vivendo em função do outro. O cara vive em função do outro. Ele perde noite em função do outro. Eu digo, é por isso que você não vai crescer nunca. Porque você só olha pro outro. O nosso maior sócio é o governo, né, Luiz? Pois é. Mas é interessante que uma das coisas que eu queria perguntar é justamente a precificação, né? Que uma dor nossa também, que nós trabalhamos com treinamento, é quando nós olhamos o nosso concorrente, muitas vezes vendendo um treinamento que tem uma certificação idêntica, porém o local físico, a entrega é completamente diferente. Sim. E aí quando é valor, aí o nosso comercial diz assim, mas nosso concorrente está vendendo mais barato. Aí é onde entra. Muitas vezes, mas você tem que entender qual é o valor. Nós temos diversos tipos de parque aquático. Tem o mais caro e tem o mais barato. Sim. Né? Pode até falar, né? Tem um beach park e tem lá o outro lá. É isso. Você quer ir para qual? Não, ontem eu estava na academia ontem, foi muito interessante. Eu tive uma experiência maravilhosa ontem. Eu não tinha comido nada, estava com muita fome, cheguei lá na R2, aí falei, faz um whey para mim aí. Aí ela, pois não, ela fez o whey e tal, me trouxe. Quando eu olhei R$22 o whey. Ai, passei por isso. Eu olhei e falei, é sério isso? Aí ela falou, R$22, senhor. Aí eu falei, não, mas eu pedi só um. Aí ela falou, é esse o preço. Aí eu digo, poxa, errei eu, né? Que não perguntei antes, né? Falei, tá bom, paguei, saí com o bicho na mão, fui tomar. Quando eu dei o primeiro gole, rapaz, eu falei, homem, que whey é esse? Delicioso. Espetacular, meu amigo. Mas foi uma coisa tão espetacular que na hora que eu acabei de tomar, eu voltei, olhei pra ela e falei, vale R$22. Que coisa boa. Vale. Aí ela, como eu falei, é porque eu fiquei com muita raiva quando você falou o preço. Por dentro, né? Eu fiquei com muita raiva quando você falou o preço. Mas quando eu tomei, eu fiquei tão impressionado que eu falei, eu vou voltar e vou validar. Até eu tô com vontade de ir lá onde é R2, né? Na R2 lá do Rio Mar. Do Rio Mar. Rapaz, que whey era aquele, bicho? Eu nunca tinha tomado whey tão bom como o whey, sabe? Então é valor. Mas, bicho, você quer precificar um negócio? É simples. São 3 Cs. Custo. Comprei, portanto, vou colocar 100% de mais, 200, 300, 400? Não sei. Mas custo. Eu tenho que saber o custo do meu produto. Custo total, né? Incluindo Tenho tudo. que saber o custo do meu produto. O custo dele. Primeiro C. Segundo C. O meu concorrente. Por quanto o meu concorrente está vendendo a mesma coisa. A mesma entrega, né? A mesma coisa. Por quanto ele está vendendo? Bem, o meu preço aqui está alinhado com o preço dele? Faz sentido? Segundo C. Terceiro C. Esse alinhamento de preço, o meu cliente está disposto a pagar? É isso. Se o meu preço fechar nos 3 Cs aqui, para mim ele está dentro da coisa. Está dentro do mercado. Está dentro do mercado. Entende? É basicamente isso. Fantástico. Funcionou Gostei, assim. 3 Cs. Custo bom, custo Concorrente e cliente. Acho que, bom, só agradecimento aí, Muito bom. essa aula aí, muito bom, muito agradeço. bom pra gente, pra quem nos ouviu aí, tenho certeza que acrescentou muito, agregou muito conhecimento. Fica aí que é um outro dia aí, quem sabe esteja conosco novamente Vai aí. ser um Luiz prazer, André. rapaz. Eu queria até abrir para ele falar desse novo projeto da Escola de Empresários. Sim, Quem pode se candidatar, como se candidatar, que eu creio que talvez tenha lá alguns candidatos da indústria eólica também para ser seu aluno aí, certo. aprender um pouco com você. Tá, primeira coisa eu queria dizer, quem está nos assistindo, que puder ter mais acesso a mais informações, está lá em @LuizAndré Mentorias, né?
pode me seguir, vai ser um prazer ter você lá conosco. Sobre o projeto da Escola de Empresários, eu ainda não posso abrir porque eu tenho sócios e esse projeto de sociedade está se concretizando. Ah, perfeito. Tá? Então, tá só gestando. Mas eu acho que mês que vem ele já está aí ativo, já vai estar funcionando e tal, mas é algo que eu ainda não posso divulgar de forma muito aberta. Tá Perfeito, bom? Mas perfeito. em breve a gente vai. Mas eu creio que eu vou ser seu aluno em breve lá no curso, lá na FX. Dobre seus lucros, acho que você vai falar de cultura lá. Vai ser um prazer. Eu não estou sabendo. Tá bom. Um dos motivos pelo qual eu fui participar também foi pelo seu incentivo, da importância do network, né? Se conectar com pessoas que estão buscando aí crescer. E para a gente foi uma satisfação, realmente foi uma aula, né? De gestão, que era o que nós, na época do convite, eu disse, putz, a gente vai ter uma aula. E realmente foi o presente que nós recebemos. Que bom, fico feliz que tenha satisfeito também. Coisa boa. Então, agregou muito aí para nós, você que está nos assistindo. Obrigado por acompanhar até aqui. Então, tenho certeza que é algo que acrescentou para a tua vida. Então, curte, compartilha, nos segue, acompanha nossos conteúdos aí. É isso aí, agradecemos demais aí a audiência de vocês e agradecemos também demais a participação aqui, Luiz André, conosco, que foi realmente de grande relevância, e contamos com a sua participação e a indicação. Compartilhe aí o máximo possível esse podcast para que ele possa alcançar as pessoas que você acha que está precisando desse conteúdo. Tenho certeza que você conhece alguém, inclusive você.